Olá pessoal, nesse tutorial aqui eu vou ensinar vocês como fazer overclock em qualquer Android. Mas primeiro eu vou fazer umas observações aqui. Primeiro de tudo você vai precisar desses três programas, é o Tegra K Overclock, o 7CPU e o CPU-Z. Você necessita root. A gente tem que tomar bastante cuidado com o overclock, porque o overclock ele é um procedimento que apesar de ser seguro, quando ele é feito de maneira incorreta, ele pode gerar sérios problemas, pode gerar desde um superaquecimento do seu Android até mesmo uma explosão dele. Sim, realmente o seu Android pode explodir caso você faça um overclock mal feito e incorreto do seu Android. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Primeiro eu vou selecionar aqui o aplicativo 7CPU para mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui que o meu tablet é o Galaxy Note 10.1, está rodando na frequência de 1400 MHz, aqui no Governor Performance, e essa é a frequência que ele está rodando aqui, a frequência do clock dele, de 1,4 GHz. Aqui abrindo o CPU-Z, a gente pode ver que o processador dele é o Exynos 4412 de 1,4 GHz. É o mesmo processador utilizado no Galaxy Note 2, no Galaxy S3, claro, na versão com o processador Samsung. Aqui ele é um tablet quad-core. A GPU dele é a Mali 400MP. No caso desse overclock ele vai servir tanto para o nosso processador quanto para a GPU. Então ele é muito útil. Aqui a gente vai utilizar esses dois programas também depois. Vocês já viram aqui que o meu clock ele está a 1400 MHz. Agora eu vou abrir aqui o aplicativo Tegra K Overclock. Essa aqui é a interface dele. Ele é bem simples de se utilizar. Quando você abrir o aplicativo, vocês vão ver que ele vai dar um erro de licença. Assim, qual é o erro que ele vai dar? Na hora de você tocar aqui em Set on Boot, ele vai dizer que ele precisa verificar a licença. O que a gente vai fazer? Vai abrir a aplicação Lucky Patcher, que está aqui. Quando você abrir o Lucky Patcher, você vai localizar aqui o Tegra K Overclock Ultimate. Vai aqui em abrir menu de patches e vai utilizar essa nova função aqui do Lucky Patcher, que é essa daqui, Make a License for Application. O que ele vai fazer? Ele vai criar, digamos que uma licença, exatamente uma licença para aquele aplicativo. Aí ele diz aqui que já está pronto, tentou fazer uma licença para a aplicação com sucesso. Desligue, no caso, o Wi-Fi, deixa o tablet no modo offline, o seu Android em modo offline. Abra a aplicação e lembre-se que você necessita sorte. A gente vai pegar, desligar o Wi-Fi. Aí depois de desligar o Wi-Fi a gente vai abrir o Tegra K de novo. Aí você vai tocar aqui. Se você vê que ele já foi direto, é porque ele já verificou a licença e já está tudo ok. Se não for, não vai influenciar em nada. Para que isso aqui serve, na verdade, essa verificação de licença? Porque colocando aqui Set on Boot, significa que você vai... ele vai, toda vez que você ligar o seu Android, ele já vai fazer esse overclock, já vai deixar ativado. Senão, cada vez que você ligar o seu Android, você vai precisar vir aqui e configurar tudo. A gente vai deixar aqui Set on Boot marcado. Aí, no caso, vou deixar aqui assim para mostrar para vocês. A gente vai primeiro em Load Overclock Module, que ele vai carregar o arquivo, digamos assim, necessário para fazer o overclock. Aí ele vibra, dá essas permissões de superusuário. A gente toca aqui em CPU Max Frequency. Tocou aqui, ele diz que o overclock é muito perigoso, você realmente deixa de aplicar isso. E diz aqui entre parênteses, altas frequências necessitam altas voltagens. A gente vai tocar aqui em Yes, não sei se eu não... Aí, a gente tem aqui todas essas frequências. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, que ele faz, esse programa. Ele vai fazer um teste de estabilidade depois que você ativar aquela frequência. E se ele ver que não está ok, ele vai reiniciar o seu Android e não vai ativar aquele overclock. Aí eu vou mostrar para vocês aí que, por exemplo, no meu caso, no meu tablet, eu não posso fazer esse overclock de 1.8 GHz. Ele só vai até 1.652. Vou tocar aqui em 1.8 e vou dar confirm. Aí ele vai, no caso, vai ativar esse clock de 1.8, mas logo ele vai reiniciar, vocês vão reparar isso. Aqui ele está até meio travado nessa tela aqui, eu já confirmei. Ele vai mostrar aqui nas notificações Watching Stability. Ele acaba demorando aí tudo isso porque ele realmente já está testando. Aí repararam que ele já reiniciou automaticamente o meu Android. Nisso que ele reiniciou, vocês vão reparar que ele já vai voltar ainda em 1.4 GHz, que é a frequência padrão do Android. Porém, agora eu vou ativar a frequência que eu já testei, que é a máxima para cá, que é de 1.65 GHz. Quando eu ativar essa frequência, ele vai fazer um teste de estabilidade. Aí eu vou pausar o vídeo, porque esse teste ele fica 5 minutos assim lá testando a estabilidade do seu Android.
Depois desses 5 minutos ele vê se está ok. Se o seu tablet reiniciar, ou se o seu Android reiniciar, é porque não funcionou aquela estabilidade ali. Então você deve usar um clock mais baixo. Se você vê que ele fez esse teste de estabilidade, que o teste ficou todo ok, e que você não vai... e que você ele não reiniciou, significa que é porque ele funcionou perfeitamente. Aqui, ó, ele já mostrou aqui que essa configuração não foi checada pela estabilidade. Aí eu já vou cancelar aqui, no caso por causa desse set on boot, que é aquela configuração lá que eu mostrei pra vocês. Vou tocar aqui e vou abrir o TegraK Overclock. Novamente quero que vocês reparem aqui, ó, a minha frequência está ainda em 1.4 GHz, em 1400 MHz. Vou sair aqui do set CPU, vou abrir o TegraK, vou em Load Overclock Modular. Aí ele já carregou, ele vibra aqui o Android. Vou em CPU Max Frequency, todo aquele negócio, yes. Vou selecionar 1.652, é aproximadamente 1,65 GHz. É um boost de 250 MHz, vai deixar o tablet assim. No caso, nesse caso aqui, eu sei que esse overclock é seguro, por quê? Porque esse mesmo processador aqui no Galaxy Note, ele possui 1.6 GHz. Então o overclock é bem seguro da gente fazer. Aí, por exemplo, se você tem um Motorola Razr, aí ele vai te mostrar aqui as frequências disponíveis. Isso aqui vai variar de ROM para ROM, por exemplo, certos Androids, igual no meu caso aqui, eu estou usando a ROM stock do Android, por incrível que pareça, ela funciona na ROM stock. Mas eu fui utilizar um CyanogenMod, ele já não funcionou, esse programa. Então é muito relativo com a ROM que você usa e com o seu Android propriamente dito, não vai funcionar em todos os Androids. Porém é um procedimento quase que padrão. Coloquei aqui 1.652, vou confirmar. Ele já foi aqui, Watching Stability. Aí agora ele tá aqui, ó, time remaining, no caso tempo restante. Aí eu vou pausar esse vídeo aí, quando esse tempo restante estiver acabando, eu vou voltar aqui pra vocês, porque senão a gente vai ficar demorando muito tempo aí. Daqui a pouco eu volto. Continuando aqui, pessoal, já faltam 10 segundos apenas, né, pra ele terminar de ver a estabilidade. O meu tablet não reiniciou nem nada disso. Aí já tá aqui, ele já viu que tá tudo ok. Agora ele já tá rodando na frequência de 1.652 GHz. Aí o que a gente vai fazer aqui também por último? Você viu que ele tá todo ok, você vai tocar em Set on Boot. Significa que toda vez que o seu Android ligar, ele já vai ligar com esse overclock, que você vai ativar aqui de acordo com o seu modelo. Reparem agora que, por exemplo, quando eu abrir aqui o CPU-Z, ele ainda mostra um clock de 1,4 GHz. 1,4 GHz, 1400 MHz, né? Mas, no entanto, ele, aqui quando eu abro o set CPU, ele já mostra 1652. Mesmo que eu diminua aqui, qualquer coisa que eu fizer aqui não vai influenciar em nada. Ele continua mostrando aqui o clock de 1652 MHz. Então já estou com o overclock aqui, o Android fica muito mais rápido, eu reparei isso, mesmo sendo apenas 250 MHz. Eu vou deixar o link de todos os apps da descrição aqui. E por último, aí, como bônus, digamos assim, desse vídeo, a gente também pode fazer uma espécie de overclock na nossa GPU, que também é muito bom. Você vai aqui em GPU Optimization, aí a gente vai tocar aqui em Lock to 533 MHz. Aí quando você der yes, ele vai fazer aquele negócio também de Watching Stability. No meu caso aqui, como essa GPU, a Mali 400MP, o clock máximo dela é de 533 MHz, eu já sei que ele tá todo ok, ela só vai fixar o clock aqui. É a mesma coisa que quando você vai lá no set CPU e você põe o seu clock sempre na velocidade máxima, para o seu Android sempre rodar na velocidade máxima dele. Isso não faz exatamente um overclock, não pelo menos no meu Android, mas você também pode fixar aqui, deixando o seu Android sempre na potência máxima da GPU e da CPU. Lembrando que esses processos que eu fiz aqui, eles consomem mais bateria. Uma coisa que eu recomendo que vocês façam, após você ver que o teste de estabilidade já deu ok, digamos que você, por exemplo, você testou aqui 1.8, aí testou 1.752, aí 1.7 GHz foi, numa frequência lá do seu Android foi. Aí o teste de estabilidade ele passou. Eu recomendo que você fique aproximadamente 1 hora utilizando ele com jogos pesados e mudando bastante de aplicações. Aí você vai fazer o teste físico, né, ver se seu Android se ele tá muito quente, mais quente do que o normal. E você vai aqui no CPU-Z, olhar no caso o nível da temperatura, tanto da bateria aqui, ó, que
está em 30,2 graus Celsius. Temperatura normal aqui do meu tablet, geralmente fica entre 28 e 32. Nunca vi passar de 34 graus Celsius. Aí aqui no set CPU também, a gente vê aqui todo o esquema, como é que o Android está aqui no momento. Aqui no caso a mesma coisa, o level da bateria, ó. Eles mostram em Fahrenheit e em graus Celsius. Aí, ó. Eles mostram direitinho aqui pra gente. E agora, pra gente encerrar, peço a vocês que tomem muito cuidado com esse overclock que você faz no seu Android. O Eu Sou Android não se responsabiliza por qualquer dano que seja causado ao seu aparelho. Se você vê que o seu Android está esquentando mais, que o overclock fez ele esquentar mais, vai lá no Tegra K, abre ele, aí você vai aqui em Optimization e vai aqui em Reset to Default. Quando você for aqui em Reset, ele vai resetar as configurações padrão do clock. Aí você vai desativar aqui o Set on Boot, tanto para cá quanto para GPU. E depois de desativar isso, você reinicia o seu Android. Ele vai estar normal já, não tem nenhum perigo de você queimar, de você fazer qualquer coisa assim. De você ter algum problema maior. Ele mostra aqui toda a versão do seu Android, tudo certinho. Vocês podem ver que é o kernel padrão, o firmware padrão da Samsung. Eu testei apenas com o Galaxy Note 10.1. Obtive sucesso aqui, como vocês mesmos viram. Acredito que ele funciona na maioria dos dispositivos da Samsung e de outras marcas também, mas aí vai ficar a critério do usuário de vocês testarem. Qualquer dúvida vocês podem comentar à vontade. Os links, como eu falei, vão estar na descrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Eu Sou Android no YouTube, siga-nos no Twitter e curta-nos no Facebook. Valeu, galera!